Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através da história de 4 guerreiras. A série Guerreiras está fazendo um tremendo sucesso na Netflix e é uma série realmente muito boa. Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que não precisa ficar com medo de assistir Guerreiras. A série é da pesada. Preciso de vocês. Todas vocês. E a produção é boa porque é calcada em fatos que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, exatamente ali no começo da Primeira Guerra Mundial. Nesse vídeo eu vou mostrar para você a história por trás de Guerreiras. A Primeira Guerra Mundial trouxe muitas mudanças, principalmente na vida das mulheres. Muitos imaginam que ela teve um impacto muito positivo, abrindo oportunidades para as mulheres no mundo do trabalho e fortalecendo o direito do voto em alguns países. A realidade é mais complexa. Nem todas as oportunidades que a guerra proporcionou às mulheres foram inteiramente positivas ou duradouras. Como a série Guerreiras está fazendo muito sucesso, não só no Brasil, é hora de observarmos o que tem de verdade nestes avanços que são mostrados na série e quais os pontos positivos de Guerreiras. O mundo do trabalho já estava recrutando as mulheres por conta da Revolução Industrial pré-Primeira Guerra. O advento da guerra só multiplicou essa necessidade e as mulheres passaram a atuar em campos onde antes elas não eram aceitas. Mulheres com empregos remunerados não eram um fenômeno novo em 1914. Elas já constituíam uma parte substancial da força de trabalho industrial mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, muito concentradas principalmente na manufatura têxtil. Depois do início da guerra, quando a necessidade de projéteis se intensificou, as mulheres foram então contratadas para as fábricas de munições, em grande número. Na Inglaterra, por exemplo, em 1918, quase 1 milhão de mulheres estavam empregadas em algum aspecto no trabalho com munições. Algumas pessoas disseram, eu não vou assistir a série Guerreiras porque tem mulher dirigindo carros, caminhões durante a guerra. E realmente isso parece um pouco estranho para quem não conhece a história. Mas foi comum, durante os combates, as mulheres atuarem nas trincheiras, nos hospitais e por toda a parte, e atuaram com bravura. Uma das áreas de trabalho onde novas oportunidades se abriram para as mulheres foi no setor de transportes. As mulheres começaram a trabalhar como condutoras de ônibus, cobradoras de passagens, carregadoras, faxineiras de carruagens e motoristas de ônibus. Durante a guerra, o número de mulheres trabalhando nas ferrovias britânicas, por exemplo, aumentou de 9 mil para 50 mil mulheres. Embora novos empregos tenham se tornado disponíveis para as mulheres durante a guerra, muitas dessas oportunidades foram fechadas para elas quando o conflito acabou e os homens militares retornaram aos seus empregos. Com os soldados em armas nas trincheiras, houve a necessidade de que mulheres policiais fossem também atuar nas ruas, junto com a força masculina. E essa atuação feminina ajudou a dar mais segurança às pessoas. As primeiras mulheres policiais serviram durante a Primeira Guerra Mundial. Uma das principais atribuições das patrulhas femininas inglesas, por exemplo, como eram inicialmente conhecidas essas forças, era manter a disciplina e monitorar o comportamento das mulheres nas proximidades das fábricas ou albergues. Elas também realizavam inspeções de mulheres para garantir que não levassem nada para as fábricas que pudesse causar explosões durante a fabricação dos projéteis. E também patrulhavam outras áreas públicas, como estações ferroviárias, ruas, parques e casas públicas. Atuando em tantos campos diferentes e inéditos, era natural que as mulheres também buscassem o seu espaço nas forças militares e então partiram para as trincheiras, para os navios ou até para os aviões, o que era uma novidade na Primeira Guerra Mundial. Mas não só nas forças policiais
as mulheres buscavam seu espaço. Elas queriam também entrar para as forças armadas e irem para a frente de combate, ajudando então no esforço de guerra. O Ministério da Guerra da Inglaterra, por exemplo, mostrou que muitos trabalhos realizados por soldados na França poderiam ser realizados por mulheres, e foi criado então o Corpo Auxiliar do Exército Feminino, o WAAC, estabelecido em dezembro de 1916. A Marinha Britânica e a Força Aérea Britânica também criaram seus corpos femininos. E no total, somente na Inglaterra, mais de 100 mil mulheres ingressaram nas Forças Armadas durante o conflito. Mas foi atendendo aos soldados e atuando nos hospitais que a maioria das mulheres serviu na Primeira Guerra Mundial. Mesmo antes da formação dos serviços oficiais femininos, algumas mulheres pioneiras abriram caminho para a frente de batalha, tentando ajudar no esforço de guerra. Em 1914, no início dos conflitos, o War Office britânico recusou a ajuda da médica escocesa Elsie Inglis, dizendo para ela ir para casa e ficar quieta. Só que ela não obedeceu. Montou os hospitais femininos escoceses nas frentes de combate e foi para o continente tratando doentes e feridos, sendo posteriormente agraciada com condecorações. Também, voluntariamente, duas enfermeiras, Elizabeth Knocker e Mary Chison, montaram seu próprio posto de primeiros socorros perto da linha de frente na Bélgica, na cidade de Pervisy, em novembro de 1914. As duas mulheres colocavam a sua própria segurança em risco para salvar vidas, muitas vezes trabalhando sob fogo inimigo, e deixaram a cidade de Pervisy, na Bélgica, somente depois de sofrerem um ataque com gás mostarda em 1918. Ambas receberam a Ordem Belga de Leopoldo em 1915 e a Medalha Militar Britânica em 1917 pela sua bravura. Outra heroína dos serviços médicos foi Mary O'Connell Bianconi. Mary, conhecida também como Molly, foi para a França em 1917 como membro da organização First Aid Nursing Yeomanry, a FANY, onde trabalhou como motorista de ambulância em comboios da frente de batalha para o hospital. Após um ataque aéreo em julho de 1918, Molly e 6 outras motoristas da organização FANY dirigiram suas ambulâncias para buscar e ajudar os feridos. Foi relatado que ela trabalhou por longas horas sob fogo na corajosa tentativa de salvar a vida daqueles que estavam sendo enterrados em trincheiras, abrigos e hospitais atingidos. Molly recebeu a medalha militar por sua bravura. Depois de tanta informação sobre a atuação importante das mulheres na Primeira Guerra Mundial, com certeza a sua curiosidade sobre a série Guerreiras ficou um pouco mais aguçada. E sabendo disso tudo, nós passamos então a dar um valor ainda maior a essa minissérie produzida pela TV francesa que está disponível no catálogo da Netflix. Guerreiras é uma boa série francesa sobre o envolvimento de mulheres na Primeira Guerra Mundial, do lado francês, através de 4 personagens cujos destinos se cruzam durante os capítulos da série. Uma prostituta que tem um filho no exército, uma enfermeira fugitiva por um passado obscuro, uma senhora de classe alta que também tem uma mancha no seu passado e uma freira cuja fé será colocada em dúvida. O destino dessas 4 mulheres se cruzam e encontram um ponto em comum numa cidade francesa próxima à frente de batalha, os horrores da guerra. A guerra é um terreno fértil para o medo, desespero, a agressão, o que a série explora muito bem, dando a cada personagem seu tempo para se destacar. Durante o desenrolar da história, existem elementos de drama, ação, emoção e até romance, sempre detalhando com sobriedade e realidade as brutalidades da guerra. A série, cujo título em francês é Les Combattantes, foi filmada na região de Vosges, no leste da França, em torno da cidade de Saint-Paulin, que naquela época se encontrava perigosamente perto da linha de frente. Lembre-se que no início da guerra não havia ainda as linhas de trincheira e a guerra imóvel, como é mostrado, por exemplo, em outra produção da Netflix, Nada de Novo no Front, que a gente já comentou aqui no canal.
As Guerreiras oferece algumas sequências de batalha bem agitadas e com qualidade cinematográfica, expondo também cenas mais fortes dentro do hospital de campanha e as decisões táticas no quartel do general francês. A história, no todo, é inspirada nos fatos que ocorreram durante o início da Primeira Guerra Mundial. A cidade de Saint-Paulin, onde tudo se desenrola, é fictícia, mas a ameaça alemã a Paris, no Marne, foi bem real, e o enredo da série se inspira nesta situação. Como também as 4 personagens principais da série são inspiradas em 4 diferentes mulheres que mostraram sua garra e determinação durante aqueles tempos sombrios. E é isso que você deve saber ao assistir Guerreiras, é que as personagens foram inspiradas em mulheres guerreiras da vida real, como por exemplo Nicole Mangan, uma médica que foi convocada para a Grande Guerra após prestar serviços em um hospital de Paris, pois no seu registro o seu sexo foi identificado como masculino e por isso ela foi direcionada para a região de Verdun, local de uma terrível batalha. Nicole trabalhou na parte médica, recuperando os feridos e também indo até o campo de batalha, prestando os primeiros socorros aos soldados nas trincheiras. Após a guerra, ela foi condecorada como uma heroína da França e virou ativista na Liga Nacional contra o Câncer. Outra personagem que inspirou Guerreiras foi Marthe Richard. Ela ficou conhecida ao trilhar o caminho da prostituição, quando trabalhou em alguns bordéis de Paris. Após ser denunciada, ela fugiu de casa com o senhor rico, que, apaixonado, lhe dá de presente um avião. Quando perdeu seu marido, Marthe Richard conseguiu uma licença de piloto e passou a trabalhar como observadora e até espiã no exército da França. Após a guerra, voltou a se casar com um inglês e enveredou pela política, criando uma lei que determinava o fechamento de bordéis na França. Uma das personagens mais marcantes de Guerreiras é a freira, que foi inspirada numa freira verdadeira, a irmã Julie. Ela foi a responsável pelo hospital de Gerbeviller, quando a vila foi atacada pelos alemães. No hospital chegou a abrigar mais de 1000 moradores da vila, alimentando ainda os soldados que por lá apareciam. O maior gesto de heroísmo de sua história foi, após o hospital ser invadido pelos alemães, ela se postou diante dos soldados inimigos e garantiu a segurança de todos que lá estavam, pois os alemães a obedeceram e foram embora. Por esse ato, ela recebeu a Legião de Honra do presidente francês em 1914. Uma outra mulher que inspirou as guerreiras da nossa série foi Sarah Bernhardt, uma atriz de sucesso daquela época que se apresentava para as tropas da linha de frente da Primeira Guerra Mundial, mantendo o patriotismo destes soldados aceso durante todo o período da guerra. No leste da França, especialmente, onde os terrores da guerra foram maiores, ela visitava soldados feridos e apresentava-se diariamente para os militares. Sem sombra de dúvida, uma dama da guerra que inspirou uma das nossas heroínas em Guerreiras. Se salva. E você quem é? Jane Charrier, enfermeira. Preciso de vocês. Todas vocês. Espero que você assista Guerreiras. Vale a pena. Espero também que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça, dê um like no programa, se inscreva no canal se não estiver inscrito e deixe o seu comentário dizendo o que achou da série. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!